Amém. Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade à mensagem do Jave. A edição que nós vamos falar hoje é a de número 333. E o título da mensagem de hoje é Amós, um brado de Deus contra o viver de aparência. Primeiro vamos falar um pouco a respeito desse profeta propriamente dito, o Amós. O nome Amós significa encargo forte. Ele é chamado por Deus em meados do século VIII a.C., por volta do ano 760, e ele foi um pastor, um fazendeiro, deixou a vida tranquila no sul, no reino de Judá, e foi anunciar e denunciar no norte, em Israel, onde na época reinava Jeroboão. E ele era um pastor. E todas as comparações nas profecias que ele disse se remetem à vida comum no campo. Então, a todas as ilustrações que ele usa, parte desse princípio, dessa vida que ele tinha como pastor, como quem cuidava de rebanhos e era também agricultor. E no capítulo 7 de Amós, versículo 14, nós vemos que ele nem se considerava profeta. Amós 7,14 diz: Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Ou seja, nem ele mesmo se considerava profeta. Porém, um dia ele ouviu o chamamento de Deus. Como sabemos, Deus ele não chama homens capacitados, e sim capacita aquele a qual ele chama. E nesse tempo do profeta Amós, o reino do norte tinha se tornado independente 150 anos antes, de acordo com o que está escrito em 1 Reis, capítulo 12, e estava sendo governado por Jeroboão II. Jeroboão ele era um líder militar bem-sucedido. Ele conquistou várias terras, várias nações para Israel, vários territórios, e com isso também ele ganhou muitas riquezas, gerou muita riqueza em seu reino. Porém, aos olhos dos profetas, ele era um dos piores reis. Suas riquezas levou à apatia, gerou a apatia, e ele permitiu a adoração aos ídolos e deuses de Canaã, que levou à injustiça e negligenciava e a negligência contra os pobres daquela época. Então Amós, nesse cenário de trevas, ouviu o chamamento de Deus e se dirigiu até o norte de Betel, uma cidade que tinha um grande templo, e começou a anunciar a palavra de Deus para o povo. Então, nessa situação, que aparentemente era tranquila, por causa das riquezas que Jeroboão II gerou, conquistando o território, e o povo de Israel ali naquela região começou também, teve alguns que se desenvolveram profissionalmente, começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter posse, e outros começaram também a não ter tanto sucesso e acabaram sendo cada vez mais escravizados, cada vez mais humilhados. Então Deus precisava fazer algo. Quando nós lemos Amós capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os padros dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Então o Senhor precisou bradar como leão. Ele precisou fazer algo. E no versículo 1, fala que as palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias. Então Amós anuncia falando que a sua palavra era contra Israel. Isso
É muito diferente, né, do que nós costumamos ver com relação aos profetas a qual Deus usa. Muitos querem que as profecias sejam feitas, realizadas, para que os inimigos de Israel sejam expostos, e quando esses inimigos é exposto, Deus fala que vai lutar contra esses inimigos, e a nação, né, e a pessoa fica tranquila, porque sabe que quem vai trazer a vitória aos inimigos é o próprio Senhor. Então, normalmente, as profecias têm esse sentido, de Deus expor o inimigo dos homens, e os homens se agraciar com essas profecias, sabendo que um dia Deus irá derrotar os inimigos. Mas e quando a profecia não é para os inimigos, e sim para o próprio povo de Israel? E quando Deus permite que uma profecia seja dada contra o seu respeito, contra o seu povo, quando Deus não aprova a sua atitude, a forma que você leva a sua vida, e Ele ordena uma palavra de repreensão para que você tenha uma mudança. Quando isso acontece? Como que fica o nosso coração ao saber que nós estamos, pouco a pouco, nos tornando inimigo de Deus? Então foi essa situação a qual Israel se encontrava. E as palavras de Amós incomodavam exatamente porque ele anunciava que o julgamento de Deus iria atingir não só o povo comum, as outras nações, mas também e principalmente o povo escolhido. O povo escolhido de Deus já se considerava salvos, mas na prática, que nós vemos no livro de Amós, era pior do que o povo comum. Então o livro abre com uma série de passagens de mensagem que acusa todos os vizinhos de Israel de violência e injustiça. E isso é meio estranho porque o primeiro versículo que diz Amós iria falar sobre Israel. Só que Amós não fala diretamente a Israel, ele começa a expor os vizinhos. Vai ser projetado uma imagem de um mapa que vai nos ajudar a entender um pouco a respeito disso. Senhor Jesus. Então, no capítulo 1, o versículo 3 e 5, eu não vou ler, fala de Damasco. Damasco arrazoou de maneira violenta e cruel o território de Galaade. Damasco está acima aí do mapa. Do versículo 6 a 8, os filisteus de Gaza praticavam o tráfico de escravos. Gaza já está mais ao sul de Israel. Os fenícios de Tiro violavam um pacto que havia estabelecido com outra nação irmã. Isso está descrito nos versículos 9 e 10. Então, Tiro violava um pacto. No versículo 11 e 12, Edom não teve compaixão nem ajudou a nação irmã quando esta sofreu invasão de uma grande potência. No versículo 13 ao 15, para conquistar o território de Galade, Amon trucidou até mulheres grávidas. E no capítulo 2, versículos de 1 ao 3, Moabe recusou sepultar um rei inimigo, e isso para os antigos significava deixar o defunto em situação de maldição, o que era considerado o máximo da imoralidade. E no capítulo 2, versículo 4 e 5, fala que Judá é acusado de não obedecer às leis de Deus e de praticar idolatria. Então, pelo que se pode ver no mapa, Israel ficava bem no centro dessas cidades que foi citadas por Amós, e como que Israel estivesse ali na mira de um alvo. Deus foi citando a situação das cidades ao redor, mas o que o Senhor queria mesmo era tratar justamente com Israel.
Isso parte de um princípio que nós temos que perceber, que Deus irá julgar todas as nações. E não porque Israel era um povo escolhido, que Deus iria ser brando, ou vai ser brando, em sua lei, em sua palavra, e deixar que as coisas aconteçam de forma errada, sem haver o julgamento de Deus. Então Deus está vendo hoje tanto aquele que crê, como também o incrédulo, tanto o que busca o Senhor, como aquele que não busca. E para ambos, o único dia do julgamento acontecerá. Porém, no julgamento do Senhor também o resultado é diferente. Toda atitude gera uma consequência. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, Amós começa agora a pronunciar a palavra contra Israel. Vou ler com vocês Amós capítulo 2, na versão King James, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: E assim afirma Yahvé, ou Javé, ou Senhor, ou Deus, por 3 transgressões de Israel, e ainda por um quarto pecado, não sustarei o castigo que lhe determinei, pois chegaram a vender o justo por prata e trocaram o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça dos oprimidos, profanando assim, negam a justiça e o direito, a justiça dos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sobre as roupas tomadas como penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e para comprar vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas. Ó Senhor Jesus. Então aqui fala o que o Senhor encontrava dentro da nação de Israel no tempo de Jeroboão. As acusações principais eram a respeito da injustiça social, de pessoas que eram muito ricas, maltratavam, ignoravam, subjugavam a população menos favorecida. Havia muita corrupção, muita idolatria e manipulação de ideologias. Isso, irmãos, dentro da linhagem de Israel. Ó Senhor Jesus. Ele acusa os ricos de Israel de ignorarem os pobres e permitirem graves injustiças em sua terra, especificamente por permitirem que os pobres sejam vendidos como escravos por suas dívidas e negar a essas pessoas qualquer representação legal. Aí vamos continuar lendo a partir do versículo 9. Aí Deus começa a mostrar a sua justiça. Versículo 9 de Amós 2, na versão King James, fala: Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como o cedro e fortes como o calvário. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu, pessoalmente, vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns dos vossos filhos para serem profetas, e alguns dos vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei, não foi assim, ó israelitas? Deus está trazendo a memória dos israelitas. Versículo 12, contudo fizeste com que os nazireus bebessem vinho, e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Os nazireus não poderiam ter contato com vinho, se embriagar com vinho, e quando você tira a função do profeta de profetizar, acaba-se, o seu encargo, a sua pessoa, a sua consagração. Versículo 13. Agora, pois, eu vos
triturarei em vossa própria cidade, como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelo caminho carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte não conseguirá reunir as suas forças, e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. Existiam aqueles que se consideravam espertos, que se consideravam fortes, que se consideravam guerreiros, mas isso para o Senhor não tinha efeito nenhum. Versículo 15. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido. Palavras do Senhor, assevera o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que nessa passagem, as acusações que Amós usa para o povo de Israel é pelo menos 3 vezes mais graves, mais forte, e o texto é bem maior do que aquilo que o Senhor usa para com as outras nações, para com os outros povos em volta. Nisso, irmãos, nós vemos a gravidade que é nós servirmos ao Senhor negligenciando os feitos que Ele fez por nós. Vamos continuar lendo o capítulo 3, agora vamos para a versão Ferreira de Almeida. Capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, porquanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Isso faz menção em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor faz o chamamento a Abraão, e ele creu na promessa de Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. E a nação de Israel, se tornou tão numerosa como a areia da praia, as estrelas do céu. E quem fez isso, quem fez esse chamamento de separar essa família foi o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 3. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Nós sabemos, irmãos, que da mesma fonte não pode fluir água doce e salgada, e nem mesmo a luz se misturará com as trevas, são naturezas diferentes, né? Portanto, se a prática do povo de Israel estava dessa maneira, isso quer dizer que eles estavam realmente andando com os ídolos, praticando idolatria. Rugirá o leão no bosque, versículo 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, sem nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço da terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ó Senhor Jesus. Então isso mostra que Deus sempre esteve com a nação de Israel, porém todos os filhos de Israel tinham que saber a quem ouvir, e os profetas sempre foram usados por Deus para transmitir a palavra de Deus para o povo. Porém, a vida regalada, nos prazeres, na religião, na incredulidade, nos afasta da palavra do Senhor e nós não conseguimos avançar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te escolhi, ó Israel, entre todas as famílias da terra. Israel teve um grande chamado, como eu falei com vocês, que veio com uma grande responsabilidade.
Assim, seu pecado e sua rebelião trazem grandes consequências. Você já deve ter ouvido a respeito disso. Através da família de Israel, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quem abençoar Israel será abençoado, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Porém, João Batista disse algo muito interessante em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, Senhor Jesus. A partir do versículo 7. Ó Senhor Jesus. 3:7 fala assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, o povo de Israel, se considerar sabendo do chamamento de Deus, sabendo da intimidade que ele tem com Deus, não poderia relaxar, né? Viver de maneira relaxada, sem preocupação com as coisas de Deus e se contaminar com as coisas do mundo. Todas as vezes que o povo chamado de Deus escolhe outras coisas, abandona o próprio Deus, Deus não tem como usar. E trazendo hoje para a nossa realidade, eu vivo a vida da igreja há muito tempo, vou em todas as conferências, leio todos os livros espirituais, participo de tudo que acontece na igreja. Porém, se tudo isso não gerar fruto de arrependimento, corre o risco de um dia nós não sermos aprovados pelo Senhor. Tudo que nós fazemos tem que gerar algo em nós que é produzido pelo próprio Deus. Não é porque somos chamados, separados, somos salvos, que nós não temos a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra. Ó Senhor Jesus. Então agora, Amós, voltar lá em Amós, a partir do capítulo 3 e 4, 3 em diante, Amós fala alguns problemas resultantes de um viver de aparência. E um problema que eu quero citar com você, o primeiro deles, está no capítulo 3, o versículo 15, que fala assim, Amós capítulo 3, versículo 15, fala: Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Então os ricos acumulavam cada vez mais para viverem em mansões e palácios. O capítulo 6, versículo 3 e 7, 3 ao 7, fala o seguinte: Vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em cama de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis o cordeiro do rebanho e os bezerros do cevadouro. Continuando, que cantais à toa ao som da líria e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taça e vos unis com os mais excelentes óleos, e vos ungis com os mais excelentes óleos, mas não vos afligis com a ruína de José. Então aqui fala, né, que eles acumulavam riquezas. O versículo 15 falou que para ter casas de inverno, casas de verão, casas de marfim. Imagina como bom seria se cada um de nós tivesse essa oportunidade, hein? Chegasse o inverno,
nós iríamos para a nossa casa lá em Gramado, né? Aí, se fizesse calor, nós iríamos para a nossa casa de praia, e ficaria ali um tempo. Porém, esses ambientes, o que pode trazer de benefício para nós? Como que nós conseguimos viver nesses ambientes e ainda assim tocar nas coisas de Deus? De vez em quando nós vemos no grupo da igreja alguns irmãos, né, em dias que tem evento na igreja, aí já é marcado com antecedência, mas quando chega no dia do evento, chega a mensagem lá: irmãos, eu vou viajar com minha família, mas eu sou um em espírito com os irmãos. Isso sempre chega, né? Não quero dizer, irmão, que nós não devemos viajar com a nossa família, não é isso que eu quero dizer. Nós devemos sim ter momentos com a nossa família em lugares diferentes, para ter experiências diferentes. Porém, nós devemos ter a percepção que quantos nesses lugares têm a força para se levantar, professar um hino, professar um testemunho, para falar sobre a palavra de Deus. Normalmente nós somos envolvidos por aqueles lugares e esquecemos das coisas de Deus. E aí não adianta falar que nós somos um com o irmão em espírito, porque na verdade, onde o Senhor está fazendo algo, né? Ó Senhor Jesus. Então tem que ter muito crescimento em vida para falar que é um no espírito em ambientes que não seja o qual o Senhor determinou, né? No capítulo 4, versículo 1 e 2, fala de um segundo problema. As mulheres ricas, para viverem no luxo, estimulavam seus maridos a explorar os fracos. Capítulo 4, versículo 1 e 2 fala: ouvi esta palavra, vacas de Bessá, de Bazá. Não sei a pronúncia aqui não. Bazaã, sei lá. Que estais no monte de Samaria. Oprimi os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pescas. Então, aqui Amós compara as irmãs com... Irmãs não, né? Ali a nação de Israel, as mulheres, como vacas de Bessá. Está doido, irmão? Está chamando as mulheres de vacas? Mas Amós era um homem, como eu falei no início, ele era um pastor, então as suas experiências eram baseadas naquilo que ele vivia. Só que ele viu que ele comparou essas mulheres com as vacas de Bazã, sei lá, que esses bois, essas vacas, eram animais de porte que tinha tudo preparado para eles. Tinha os campos, tudo preparado, eles só precisavam se alimentar. Quando acabava ali o pastor conduzia para outro lugar e ele se alimentava, engordava. E Deus fala que essas mulheres que incitam os maridos, que são senhores de outras pessoas, que são chefes, elas incitam esses maridos a oprimir os pobres, para que beba, né, para que tenham uma vida de luxo. Só que o Senhor fala na sua correção, né, que essas mulheres serão levadas como animais são levados por meio de iscas para exilar do povo. Ou seja, um viver desse, o Satanás vai tacando tantas iscas, né, tantas outras coisas, e essas mulheres vão atrás de algo novo, né, como se diz um versículo, uma passagem, um dito popular, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então as mulheres vão procurando as outras coisas, oprimindo mais os pobres, e acaba todas caindo no exílio. Ó Senhor Jesus. Terceiro ponto, os que roubava e explorava e depois iam ao santuário fazer orações, pagavam dízimos, ofertas, para aplacar a própria consciência. Capítulo 4, versículo 4 ao 5 fala:
Vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então eles faziam isso porque gostava, mas o que estava no coração deles é que com dízimo, oferta, frequentando as reuniões, participando dessa vida religiosa, eles acham que com isso conseguiria aplacar a própria consciência. Só que Deus condena e fala que tudo que eles conquistaram dessa maneira é oprimindo pobres, praticando injustiça. Vamos continuar lendo a partir do versículo 6. Fala assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceiva, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e as vossas vinhas, e as vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os a levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque ele é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o meu nome. Qual o principal problema de Israel? Não se converteu ao Senhor. Um outro ponto, aqui fala, que foi falado que eles praticavam, e tem um ponto que eu escrevi aqui que diz: o culto não é uma garantia de salvação. Quando não é acompanhado pela prática da justiça, serve apenas para acobertar a opressão e a injustiça, e por isso torna-se motivo de opressão. Ó Senhor Jesus. Tem outro problema, no capítulo 8, os comerciantes atravessadores, sem escrúpulos, que deixavam os pobres sem possibilidades de mercadorias por preço justo. Ó Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadores? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as obras para sempre. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E também tem os juízes, que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam de subornos. Capítulo 5, versículo de 10 ao 13. Ó Senhor Jesus.
Aborrecei na porta ao que repreende, abominais o que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis do vinho para verdes desejáveis, como tendes plantado. Ou seja, até mesmo os juízes, qual era a esperança de um pobre naquela época? Encontrar um juiz que seria capaz de fazer justiça. Porém, quando ele ia até os juízes cobravam um preço, né? E provavelmente a pessoa a qual o pobre acusava tinha mais dinheiro, então comprava a decisão do juiz. Eu acho que hoje em dia também não é muito diferente, né? Essas coisas que nós temos falado, né? Você vai com seu advogado numa causa trabalhista, chega lá, a empresa já está com 20 advogados. Então é dessa maneira que acontece, sempre aconteceu isso. Aí depois do capítulo 5, Amós fala suas visões, que Israel seria devastada por enxames de gafanhoto, por fogo abrasador, engolido como fruto maduro. Ó Senhor Jesus! E na visão final, Amós vê Deus acertando violentamente os pilares do grande templo, dos ídolos de Israel, e o prédio inteiro desaba. Agora vamos ler um versículo, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, qual tem sido a sua fome e a sua sede nesses dias? O que nós vimos aqui, irmãos, é consequência de uma vida que foi forjada, a vida do povo de Israel, para ser tão diferente, mas foi forjada através da idolatria. Em 1 Reis, capítulo 12, quando o reino de Israel e de Judá se dividiram, a ordem ainda do Senhor é que o povo de Israel fosse para Jerusalém, e ali havia o templo que Salomão edificara, e ali o povo adoraria ao Senhor, serviria a Deus. Porém, o rei daquela época falou que era um jugo muito pesado deixar o povo subir até Jerusalém, e fez 2 templos, um em Dan, outro em Betel, e ali colocou dois bezerros de ouro, um em cada templo, e falou ao povo que aqueles bezerros de ouro era quem tirou eles da terra do Egito. E isso abriu portas para que houvesse a depravação do povo de Israel com a adoração de ídolos. Então eles começaram a adorar os ídolos de Canaã. Então, o que norteia o chamamento de Amós é a palavra para levar o povo de volta à integridade e à justiça. Integridade refere-se ao padrão de relacionamento equitativo entre o povo, não importando as diferenças sociais. A integridade é a possibilidade que o menos desfavorecido possa ter comunhão com o mais favorecido, e o servo ter comunhão com o seu senhor, sem que haja entre eles atrito ou um viver uma vida e humilhando a outra pessoa. E justiça se refere à ação concreta de tomamos para corrigir a injustiça e criar integridade. Então a justiça serve para que haja integridade. Então nós devemos andar na prática da justiça, na prática da integridade. Ó Senhor Jesus. Então todas as vezes, irmãos, que nós deixamos de lado a direção que o Senhor nos dá, o chamamento que o Senhor nos dá, e nos envolvemos a viver uma vida religiosa, todas essas coisas que foram faladas e praticadas pelo povo de Israel começam a surgir, porque os ídolos imundos, os ídolos mundanos, ele não tem um padrão, ele não requer de nós uma vida consagrada.
Pelo contrário, esses ídolos ainda induzem o homem a pecar cada vez mais, porque eles não têm padrões morais elevados, né? Ele exige um homem uma vida de pecado. Na verdade, abre-se uma porta muito grande para que o homem peque e ofenda a Deus. Mas nós conhecemos o Deus vivo. Israel tem um Deus vivo. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Deus dos exércitos. Ó Senhor Jesus. Então, esse Deus vivo, ele tem um padrão elevado muito alto. E você pode conhecer isso na sua Bíblia, dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali descreve o padrão elevado do Senhor para aqueles que querem reinar com Cristo. Então, nós sabemos, irmãos, que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Ó Senhor Jesus. Quero só ler um versículo, Lucas, para terminar, 18. Lucas 18, o versículo 24, fala o seguinte: E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa palavra ela é traduzida dessa mesma forma. Que Deus disse que tem uma certa facilidade de um camelo passar num buraco da agulha e tem dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Isso é interpretado dessa mesma forma. Você tem que imaginar uma agulha e o camelo passando ali com facilidade e o rico tendo essa dificuldade de entrar. Aí os discípulos, ouvindo, disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então é isso que nós queremos, irmãos. Foi muito produtivo o reinado de Jeroboão II no que diz respeito a conquistas e riquezas nessa terra. Porém, passado o tempo, todas as riquezas continuaram na terra e muitos dos filhos de Israel tombaram por causa disso e não conseguiram se erguer mais por viver essa vida de aparência, essa vida que desagrada a Deus. Hoje não existe problema nenhum ter bens materiais, mas o quanto esses bens têm tomado o seu coração e quanto isso tem o afastado de Deus. E não adianta você pagar a sua salvação com ouro e prata, porque não foi assim que Deus constituiu a salvação. Foi através do alto preço, o sangue do Senhor Jesus, que comprou cada um de nós e nos deu essa vida santa, consagrada, para que a vida da igreja tenha a realidade, o antegozo do que é a vida eterna. O que nós conseguimos levar para a vida eterna, senão o nosso testemunho com o Senhor? E como nós vamos estar no dia em que nós compareceremos diante do tribunal do Senhor? Onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então, Jesus é o Senhor. Não se esqueça de comentar, compartilhar, dar like, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Amém.